Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Pronto. Então, palavras molhadas, vai fluir melhor, eu acho, agora a exposição. Vocês querendo então anotar a matéria, né, o título, embora eu já tenha postado lá no grupo, mas o título dessa matéria é Psicologia e Educação Cristã, irmãos. Psicologia e Educação Cristã. Nós vamos falar da importância, né, da educação cristã, da instrução, tá certo? Por que psicologia e educação cristã e não somente educação cristã? Porque também nós vamos abordar, nós vamos discutir, né, nós vamos falar sobre a necessidade de se conhecer, né, não só a geração, mas a geração no sentido de faixas etárias, mas a geração que nós vivemos, enfim, né, os métodos de ensino que a gente vai chamar de pedagogia e didática, não é que nós vamos chamar, né? É assim chamado na qualquer curso aí, né, acadêmico e tal. Então é pedagogia, didática, a gente vai falar sobre algumas questões, não muito técnico, né? A gente sempre pretende trazer, lógico, o aporte teórico mínimo, mas sempre uma questão contextualizando, trazendo para a nossa realidade de igreja, de evangelho, enfim, né, irmãos? A gente tenta dar esse equilíbrio para que o curso não fique acadêmico, mas também só acadêmico, mas também que não fique assim tão prático que despreze a teoria também. E a gente sabe que os dois são importantíssimos, né? Nós fazemos, não só entendermos, mas também entender o que estamos fazendo. Então a gente precisa desse equilíbrio aí, tá bom? Então vamos lá, para a gente iniciar aqui, vou pontuar algumas questões, né? E agora, quem está chegando é o Douglas. É o Douglas chegando aí também. Que o Douglas é pentecostal, ele já chega assim, dando glória, aleluia lá. Tá chegando. Já chega causando. É aqueles alunos que chegam assim bagunçando, trupicando na cadeira, derrubando o lápis de um, né? Mas é benção pura, varão. Bem-vindo aí. Vamos lá. Tem um ditado que diz que antes tarde do que nunca. E não está tarde não, até que está cedinho. Bom, psicologia e educação cristã, né? Eu anotei aqui alguns pontos, tá? Alguns tópicos, para que a gente pudesse pensar a partir deles. E um deles foi o seguinte, que o evangelho necessariamente ele implica em ensino, tá? E o conhecer a Deus, né? É uma transformação de entendimento e uma necessidade de crescimento contínuo. Então, para a gente partir de um texto bíblico nesse pensamento, a gente vai abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao verso de número 9. Então, eu quero pegar esse texto com vocês para estar discorrendo sobre essa afirmação, que o Evangelho implica, né, necessariamente ensino, ou seja, o conhecer a Deus. O Evangelho não é uma proposta do nosso relacionamento com a divindade, com Deus, com o Criador, meramente pelas percepções, né, pelos afetos, pelas emoções. O Evangelho pretende que nós nos relacionamos com Deus, e a gente vai ver mais para frente, Deus sendo uma pessoa, nós sendo uma pessoa, ou seja, tendo vontades, tendo intelecto e tendo sentimentos. Nós precisamos então desenvolver, né, esse relacionamento em todas essas áreas de uma pessoa, de um ser pessoal, né, que é Deus e que somos nós, seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança. Então a gente vai por esse caminho, tá? O relacionamento, o que Deus quer de nós é que nós o conheçamos de fato, como Ele é, né? E como isso se dá, qual método, qual meio,
qual a via que Deus escolheu para que isso acontecesse, se desenvolvesse, enfim. Foi de fato a racionalidade, o entendimento. Eu costumo falar, né, que a fé, ela não é um salto no escuro, embora a fé, a revelação de Deus e o próprio ser de Deus, para nós tem muitos pontos que nós de fato não exaurimos, né, não esgotamos. Mas não é um salto no escuro, pelo contrário, é no entendimento de quem está lá quando a gente salta. Embora a gente não tenha todo o cenário muito claro, né? Verdades de Deus que para nós vai para além da compreensão humana. A gente fica assustado com um ser, né, dessa dimensão, ou seja, que vai para além do imaginário humano. Mas embora Deus seja uma incógnita, né? É uma interrogaçãozinha. E a gente fala da incognicidade de Deus, umas palavras bonitinhas, parece que é um negócio absurdo, mas só quer dizer que Deus, ele é um mistério, né? Ele se revela na medida que ele decidiu se revelar, mas ele é um mistério porque tem aí, talvez, e o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, é que só o Espírito de Deus de fato consegue penetrar em Deus, né? Como ele é, porque é o próprio Deus, o Espírito de Deus, o próprio Deus. Mas nós, muito mais nessa condição limitada pelo pecado, né, nessa limitação que a gente tem humana, a gente de fato, em muitos aspectos, a gente não sabe absolutamente nada de Deus. E o que nós sabemos de Deus é o que ele decidiu se revelar nas Escrituras e na natureza, naquilo que nós também precisássemos, né, para sermos salvos e nos relacionar com ele. Na eternidade, lógico que isso vai se alargar, isso vai se expandir, né? Veremos Deus como ele é, conheceremos Deus de uma maneira que não é possível aqui por conta dessas limitações. Mas enquanto aqui estamos, Deus ele providenciou um meio, né, para que a gente o compreendesse, para que a gente o conhecesse, mesmo com essas limitações. E qual foi o meio que Deus escolheu para nos salvar, para nos atrair a Ele e para nos amadurecer nesse relacionamento? Foi o ensino, irmãos. Parece que é uma coisa assim, André, você não quer forçar e puxar a brasa para a sua sardinha, porque você ensina, né, para esse ministério? Você não está querendo, assim como os missionários fazem quando vão na igreja, dizer que tudo é missão, que a gente precisa largar tudo e aquela coisa toda, e cada um ir para a África e outro para China e outro para não sei aonde. Não é isso. É que de fato é o que a Bíblia mostra, né, claramente, e a gente vai, pretendo eu, né, que nessas aulas a gente chegue a essa conclusão de que de fato, irmãos, um evangelho saudável, uma vida espiritual, né, como Deus propôs, só é possível, né, uma fé madura através de um entendimento equilibrado de Deus, um entendimento correto de Deus, e isso é possível pelas Escrituras Sagradas. Existe o saber empírico, que a gente fala. O saber empírico é o conhecimento que vem através da experiência, né? Através mesmo do relacionamento. Então eu tenho experiência na vida. A humanidade tem um saber empírico, né? Tem a sabedoria popular, né? Os idosos, aqueles que vão adquirindo sabedoria, eles têm muita sabedoria, nem muitas vezes porque estudaram, pesquisaram, foram lá na universidade, leram livros, mas a vida lhes trouxe esse conhecimento. Então a gente chama esse conhecimento empírico, mas o conhecimento pela pesquisa, pelo estudo, pela reflexão, pela leitura, né? E é isso que nós devemos fazer, e a gente vai ver que a Bíblia de fato nos dá esse caminho para que a gente possa não ser só pessoas que são convertidas no coração, mas que são também pessoas que sejam no entendimento, na compreensão, porque há muitas pessoas que são sinceras, né? Tem suas motivações sinceras, mas como diz o Paulo Romero, pastor aí de São Paulo, pastor Paulo Romero, diz assim, tem pessoas que são sinceramente enganadas. A sinceridade não é tudo, né, irmão? A motivação correta, a pureza de coração, ela não é suficiente, ela não basta, porque há pessoas equivocadamente sinceras. A gente que faz o que faz de uma forma equivocada, a despeito de ser
honesta no que fazem, creem e tudo mais, mas estão fazendo errado. E Deus quer que a gente sinta o correto e que a gente entenda o correto. E a gente junta então os sentimentos que a gente chama de Opa, tá chegando mais um aqui, ó, Pastor Reginaldo. Eu enrosquei aqui na fala, né? A gente precisa ter a ortopatia, ou seja, sentimento adequado, ortopraxia, né? O comportamento, a prática adequada, e a ortodoxia, isso é a doutrina, o ensinamento adequado. Então a gente precisa juntar esses três aí, né? Eu faço o que devo, eu faço o que devo, eu penso o que devo e eu sinto o que devo. Então é possível nós não juntarmos isso e só sentir, né? Só ter o sentimento correto, de compaixão, de repente, de misericórdia, de empatia, mas isso não se traduzir numa prática, por exemplo, né? Ou posso, de repente, ter uma prática correta, boas ações, mas ter uma motivação e um entendimento inadequado. Percebe, amados? Que a gente precisa, então, ter a clareza de um todo, né? A gente chama isso de um olhar holístico, né? Ou de uma vida espiritual holística, embora a palavra pareça ser meio mística, né? Holístico, mas quer dizer isso, algo completo. Pastor Reginaldo, seja bem-vindo, viu, meu amado? Pastor Reginaldo também participando conosco aí pela primeira vez, talvez ele não consiga aí, tá? Que tá meio instável a internet, mas bora nós aqui. Deuteronômio, capítulo número 6, então, caderninho na mão, anotações, caderno aberto, Bíblia aberta, coração aberto, mente aberta. Vamos nós. Capítulo 6, amados, de Deuteronômio, verso 1 ao verso número 9, eu quero ler, tá? Vocês acompanham aí, na medida do possível. Na versão talvez seja diferente, mas bora nós lá. Então diz assim, ó: esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar. Então, olha, os mandamentos que Ele deu, seus estatutos, mandamentos, juízo para uma finalidade, para a finalidade, né? Para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir. Então, aprende-se e faz. Verso 2: para que temas ao Senhor, teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. A gente vai depois voltar para estar pontuando isso aqui. E que teus dias sejam prolongados. Verso 3: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Esse verso 3 aqui, o 4 também, ó, ouve Israel, percebam que, né, começa da mesma forma, ouve. É importante isso aqui. Na tradição judaica, esse texto aqui, eles chamam de Shema, o Shema, né? Na língua hebraica quer dizer de fato isso, ouve, né? Eles entendem, e depois Paulo lá no Novo Testamento vai reforçar isso, não só Paulo, mas outros escritores do Novo Testamento, sobre a importância do ouvir, irmãos, tá certo? Uma das maneiras de aprendizado, ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Cristo, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o que a gente ouve é muito importante, estar atento no ouvido, porque é um dos sentidos que nós absorvemos o conhecimento, tá? Né? Pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato e pelo paladar, os 5 sentidos onde a gente absorve desta vida, né? A gente absorve aqui um conhecimento. Verso número 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tuas casas e nas tuas portas. Isso aqui é uma maneira figurada, na verdade, né? A gente entende não que seja isso literal, ou seja, colocar mesmo, né, um quadrinho. Os evangélicos fazem isso, né? Põe um quadrinho lá, um texto bíblico, está tudo certo. Se for para decoração, muito bom. Mas não é uma questão literal. A gente vai perceber aqui que é algo muito mais profundo, né, de colocar versículos para nós visualizarmos e tal. Mas vou voltar ao texto porque eu quero aqui pensar desse texto que nós lemos aqui e enfatizar
O verso 2, por exemplo, vamos voltar no texto, o verso 2, ó. É interessante que o ensino, ele tinha que ser diário e por toda a vida. O ensino teria que ser diário e por toda a vida. Para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os teus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então olha o ensino no verso número 2, irmãos, que o ensino deveria ser todos os dias, né? Todos os dias e por toda a vida, e de geração em geração, tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Olha a importância do ensinamento geracional. A gente vai falar depois mais para frente, principalmente hoje. É um negócio absurdo. Só aqui, ó, na minha telinha, eu consigo, né, pelo layout de cada um de vocês, entender que um pertence a uma geração, outra a outra geração. Né, irmão? Então a gente sabe aqui, sem querer ser indiscreto, né, principalmente com as mulheres, não se pergunta idade nem nada, mas a gente já vai percebendo que um é de uma geração, outro é de outra geração. Então isso implica inclusive em entendimentos, maneiras de ver o mundo diferente, né? Isso implica inclusive o que nós temos dentro dos lares muitas vezes, né? Aqui nós temos filhos e nós temos pais, e nós temos filhos que também já são pais. E nós temos mães aqui também, que também já foram filhas e tal. Então a gente sabe dos conflitos que há em um convívio num lar, porque lá tem duas gerações diferentes. E às vezes não é o que um está certo e outra... Ó, uma geraçãozinha ali ó, também, ó. A irmã Ana Cláudia aí. Então aquela já é outra geração aí. E já nasce dentro de um contexto totalmente diferente. A gente vai ver isso aqui também. A importância de nós estarmos compreendendo, né, o contexto geracional de cada um, para que a gente inclusive consiga comunicar a palavra de Deus para cada geração, né? Esse conflito sempre houve, há muito mais hoje, porque a velocidade que existe, irmãos, na informação é uma coisa absurda. O meu filho de 14 anos, ele esses dias me falou assim, semana passada, eu fui, questão de 40 minutos, a gente foi ali buscar minha esposa no aeroporto e tal, e conversa vai, conversa vem, coisa simples. O menino me solta uma que eu estou pensando até hoje, eu precisei perguntar para ele de novo. Um menino de 14 anos falou para mim que existe o daltônico e eu até esqueci o termo, né? Monocromático, não, alguma coisa assim. Só que ele me explicou que é um tipo de daltonismo. E o daltonismo, como funcionava no cérebro, que o cérebro entende 3 cores. Eu falei, tá minha nossa, esse menino é o filho do Einstein? Não é possível, né, meu filho? Né, irmão? Então eu fico assustado, perguntas que ele faz para mim, não é porque é meu filho, não tem nada a ver, irmãos, tá? Eu tô falando dessa geração, né? Então perguntas que ele faz para mim na área da teologia, se vocês querem saber, né? Ou pela leitura que ele tem da Bíblia, que graças a Deus a gente está conseguindo até aqui imprimir nele, né? Esse desejo de ler a Bíblia e o hábito da leitura em si. Então ele faz perguntas que muitas vezes nem alunos, né, vocês e outros alunos fazem. Então, só para entender a velocidade que essa geração tem, que eu, por exemplo, né, Gabrielzinho, eu não tinha, você já nasceu nesse contexto, e outros mais aí. Então a gente tinha que ir numa biblioteca para fazer uma pesquisa. Quem lembra disso? Assim, quem quer confessar o pecado, levanta a mão. Aí, ó, confessando o pecado, tá vendo? A gente ia numa biblioteca, né? Você não tinha essa gama de informação. E não só isso, não é só a informação em si. Eu estou dizendo da mudança, da velocidade que o mundo muda nos seus conceitos, nos seus paradigmas. Agora veja o que a Bíblia de Deus, a Palavra de Deus, é o que Deus comunica com a gente aqui. A gente precisa, isso vale para todas as épocas. Isso que é interessante, irmãos. Esses princípios bíblicos aqui, a educação cristã, ela é atemporal, tá certo? Ela é acultural, ou seja, não depende de cultura, não depende de tempo, né? Ela, na verdade, é um mandamento de Deus para todo o tempo. Então, por isso que eu extraio aqui do Antigo Testamento e vou aplicar no Novo e vou aplicar para a nossa vida. Mas só para a gente entender que não é uma questão do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. É uma questão que Deus escolhe isso desde sempre. Quando a gente pega lá para trás, né, muito antes, a gente aqui está falando de 1445 anos antes de Cristo, que é onde Moisés escreve tudo esse trem aqui.
Só que a gente pega ainda muito lá para trás, os descendentes de Sete, que foi filho, né, do Adão lá. Quando a gente pega a história da cultura hebraica, a gente percebe que os descendentes de Sete aprendiam, né, porque era um ensinamento oral, você não tinha escrita naquela época. Então o ensinamento era oral, era assim, de pai para filho, geração em geração, eles iam oralmente. É por isso que a memória é muito forte, é por isso que eles têm essa questão de ter na mente impregnado, né? A memória é muito forte das genealogias. Como a gente fazia, né? Algumas culturas, inclusive o Brasil, você sentava numa roda de fogueira e começava a contar a história dos pais, dos avós e tudo mais. A cultura ia se perpetuando, né? A história ia se perpetuando de uma forma oral. Então eles tinham essa prática. A Bíblia no Antigo Testamento vai falar sobre os carvalhais de Manre, né? Então, debaixo desses carvalhais lá, eles, embaixo dessas árvores, eles iam fazendo aquela escola pública, né, ao ar livre, e eles iam então falando a respeito do Criador, falando a respeito de Deus. Tanto é que a palavra Manre quer dizer ensinador, só para a gente entender esse processo que era antes ainda que Moisés tivesse escrito isso aqui. Mas Deus coloca isso aqui, né, de uma maneira escrita, deixa registrado aqui, e aqui a gente já percebe como Deus ele vai desenvolvendo essa comunicação. Antes era então de uma forma oral, agora ele deixa registrado, uma questão documental. Tanto é que para nós hoje, aliás, a partir dos romanos principalmente, né, a questão documental era muito forte. É por isso que você tem até hoje documentos romanos. Gabrielzinho, um negócio interessante para você aí que é da área, tá certo? Aí dos tribunais e tudo mais. Se você quiser até me chamar no privado, quem quiser também me chama lá no privado, que foge um pouquinho do que a gente vai falar, né? Mas é uma curiosidade que eu acho interessante. Tem-se um documento lavrado no cartório de Roma, ou melhor, num cartório romano, de Roma não, num cartório romano em Jerusalém, a respeito da crucificação e da morte de Cristo. Olha que coisa interessante, né? Então é um documento histórico, só para a gente entender como depois o registro, a escrita, ela se tornou um meio de ensino tão poderoso e preservou a história, preservou detalhes, né? E é isso que é a Bíblia, irmãos. O que é a Bíblia? É um documento riquíssimo. Aqui nós temos milhares e milhares, não só de informações culturais, geográficas, históricas, enfim. Aqui nós temos a palavra de Deus, que nada mais é, nada menos é, de que a orientação de Deus para nós, como nós devemos viver como ser humano. Os ensinos da Bíblia não são para os crentes, que muitos pensam. O ensino da Bíblia é para o ser humano, independente dele ser ou não evangélico, protestante. O ensino bíblico é aplicado para o ser humano. Só para a gente entender a importância desse livro, né? Então, por exemplo, quando nós pegamos o livro de Provérbios, para quem e para que foi escrito o livro de Provérbios? Para quem? Está lá no capítulo número 1, acho que é verso 3, 4, alguma coisa assim. Vai falar que é para o jovem ter juízo. Para o jovem ter juízo, né? A sabedoria empírica lá, inclusive, né, do sábio. A gente depois vai ver aqui, vamos falar um pouco de filosofia, mas não filosofia no sentido socrático, né? Que isso aí pertencia aos gregos. É mais da questão do sábio, como Salomão escreveu os livros de sabedoria. Eles davam, de fato, instruções sábias para o viver diário, questão prática. Então nós temos em Provérbios, né? Provérbios é isso, né? Na verdade são orientações práticas para você viver adequadamente, né? São dicas da vida, não quer dizer exatamente que porque a vida não é exatas, né, irmão? A nossa vida não é que você calculou 2 mais 2 vai dar 4, não é assim, né? Tem gente que é muito engraçado, né? Vai em palestra para casais, aí o cara lá que é o palestrante, né? Então ele conta a experiência dele, né? Não, porque eu faço assim, assado e tal, e isso aqui deu certo, essa minha experiência aqui deu certo. Aí o cara chega lá na casa dele e vai tentar fazer a mesma experiência. Não dá certo, aí você fala, por quê? A experiência, ela precisa, uma experiência laboratório, precisa ter as mesmas condições, temperatura, pressão, não é isso, irmão?
Aí chega na casa dele, a temperatura é outra e a pressão é outra. Ele quer repetir a experiência do outro, lá não vai dar certo. Tinha que ter as mesmas condições, a mesma temperatura, a mesma pressão. Aí você repete a experiência para ela dar o mesmo resultado. Só para falar aqui que a vida, ela é dinâmica, né? Mas, apesar dela ser dinâmica, a Bíblia, ela tem muita orientação, e ela vai falar inclusive do problema do ser humano, que é o pecado. Então vai na raiz e vai ensinar inclusive que, independente de temperatura e pressão, de tempo, né, e tudo mais, se o ser humano viver um estilo de vida, o fim dele já está traçado. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz: viveu pela espada, possivelmente vai morrer pela espada. O cara viveu uma vida de misericórdia, possivelmente quando ele precisar de misericórdia, terá misericórdia, né? Então são princípios gerais, tá? E a Bíblia, ela vem então aqui a partir de Deuteronômio dizendo isso: olha, tem que se ensinar todos os dias e por toda a vida. Quem acha que já sabe o suficiente da vida, é justamente, como diz o Mário Sérgio Cortella, se não me falha a memória, né? Gosto muito do Mário Sérgio Cortella, é muito conhecido aí, o filósofo da mídia, né? Embora seja um professor de universidade, da USP e tal, tudo mais. Mas ele diz o seguinte: quem acha que já sabe tudo é porque está mal informado, né? Né, irmão? Então as pessoas, elas pensam, isso já é muito antigo. O filósofo lá, o próprio Sócrates, como eu mencionei, ele tem uma frase muito conhecida que é: o que sei é o que nada sei. Não é que ele, Sócrates, sabia que não sabia. Ele sabia o que ele sabia, ele era consciente do que ele sabia. Ele tinha um autoconhecimento. Ele sabia que ele sabia, e que ele sabia muito. Só que ele sabia que o que ele sabia era muito pouco daquilo que podia ser sabido. Entenderam, amados? Né? Ou seja, a vida, ela tem uma necessidade de estarmos todos os momentos, os momentos da vida, de estarmos aprendendo uns com os outros. E a gente vê essa necessidade da instrução. Às vezes a gente fala assim: não é possível, como uma pessoa não sabe uma coisa tão óbvia dessa. Então, não sabe. E ainda é um negócio interessante: o saber bíblico não é uma questão intelectual. Quando a Bíblia diz que é para a gente aprender, não é apenas o entendimento. O aprendizado bíblico, ele é reconhecido como aprendizado quando é efetivo, ou seja, quando a pessoa pratica. É por isso que a Bíblia diz assim: guarde os mandamentos do Senhor. Essa palavra guardar não é uma questão de memória, não é uma questão de você guardar intelectualmente falando, é praticar. Todas as vezes fala: guarde os mandamentos do Senhor, como a gente leu aqui, os estatutos, seus juízos. O guardar aqui é o praticar, porque a Bíblia entende, né? Deus, ele propôs que para nós, na verdade, é algo prejudicial quando eu sei e não faço. Porque quando não sei, na ignorância peco, as consequências e o juízo é até menor. Mas quando sei, tenho a clareza e não faço segundo o meu entendimento ou meu conhecimento, inclusive as consequências, elas são mais graves, porque peco contra um maior conhecimento, né? Então, só para a gente entender aqui, amados, que a gente não vai falar sobre uma educação no sentido de informação apenas. Não é de um monte de conhecimento sendo despejado, não. É de fato pedimos a Deus que nos instrua, nos guie no caminho que a gente deve andar e que isso se traduza, né? Ou seja, o entendimento, o conhecimento, o aprendizado na vida, nas relações. Eu preciso viver a palavra de Deus, mas para viver a palavra de Deus adequadamente eu preciso compreender, para que eu não seja apenas um robozinho que foi programado, uma pessoa que foi adestrada pela religião e faço. Mas por que faço? Não sei. É a teoria do Chicó, só sei que é assim. Né? Não sei, só sei que é assim. Não, Deus quer que a gente saiba, que a gente entenda, que a gente compreenda o porquê que nós fazemos isso, a natureza das coisas. Não só um adestramento para que a gente faça, mas para que a gente faça a partir e como resultado de uma natureza e um entendimento. Então, voltando ainda em Deuteronômio, amados, vamos lá? Primeiro ponto desse texto, verso 2, o ensino era diário, deveria ser diário por toda a vida. Verso de número 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
Então, o ensinamento deveria passar pelo coração de quem ensina. Olha só. Então, também, a gente chama a atenção daqueles que vão falar, que eles prestem atenção que a sua fala possa ser coerente com a sua vida. Senão, a gente corre no risco de ser pessoas hipócritas, né, irmão? De denunciar o pecado dos outros, porque isso é quase que natural, né? A gente sempre tem a tendência de olhar para o outro e dizer, está errado, você não está fazendo, você não está sendo. Mas e nós? Então, o texto diz aqui, ó, essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Você que ensina deve ser o primeiro a desfrutar, a viver e a experimentar isso que você ensina. Isso é a mesma coisa, a gente vai entender aqui também, irmãos, no decorrer das aulas, que o exemplo é um dos ensinos mais poderosos que existe. A criança, ela não compreende, né? Depois a gente vai ver as faixas etárias. Até uma faixa etária lá, você pode castigar, você pode privar, você pode dar chinelada, fazer o que for. A criança sempre vai optar por te imitar ou por nos imitar. Sempre, sempre. Você pode dar uma cartilha para ela e explicar tudo para ela, né? Não adianta, ela vai aprender por imitação, ou seja, ela vai repetir comportamento. Psicologia, né, distingue isso de uma maneira muito detalhada, ele chama de padrão de comportamento, e isso vai para a vida adulta, isso vai por toda a vida, porque o exemplo falou muito mais alto do que as instruções, a fala. E a gente tem, olha, questões equivocadas, né? Falas que a gente tem, que a gente ouve, que é assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, isso não cabe. Isso está errado, não tem como. A fala deve ser reforçada com o exemplo, tá certo, irmãos? Então eu preciso falar e preciso demonstrar isso que eu falo, porque senão eu falando e não fazendo, no entendimento do outro, nem eu creio no que eu falo, porque se eu creio no que eu falo, eu preciso praticar, porque como que eu falo, vai por esse caminho e eu não vou, faça assim e eu não faço. Não é? A Bíblia, ela vai tratar isso no Novo Testamento, principalmente, e vai chamar de fé. A fé, para nós, no nosso contexto cultural, místico, né? Essas religiões que nós abraçamos, que formam aí a cultura do Brasil, a gente tem fé como uma coisa assim, mística, uma coisa abstrata. Abstrata. Só que fé na Bíblia é algo concreto. Tanto é, irmãos, que o Antigo Testamento, o hebraico, o aramaico, ele não tem adjetivos como nós temos na nossa língua, tá certo? Por exemplo, não tem as questões de, quando a gente fala assim, vou pegar até o Novo Testamento que é mais próximo, tá? Capacidade de fala, é um adjetivo, né? Você tem o poder da oratória. Jesus disse assim, não se preocupem, quando vocês forem levados a tribunais, eu sei que eu vou dar boca para vocês falarem. Olha a expressão idiomática, vou dar boca, a boca já tem. Mas só para entender que você não tem esses adjetivos, você não tem essas questões abstratas, saudade, como se descreve saudade no hebraico? É algo muito concreto, né? Como se fala de fidelidade, uma pessoa que é fiel a Deus. Ele andou com Deus. Percebe? Então você não tem assim, ele foi fiel a Deus, leal a Deus. Não, ele andou com Deus. Então, só para a gente entender que a Bíblia, ela pensa, né? A linguagem bíblica, os conceitos dos originais, Antigo e Novo Testamento, hebraico e grego, não tem essas abstrações, porque a fé bíblica é algo que é concreto. Tanto é, Gálatas capítulo número 5, versículo de número 22, né? Que a gente vê lá o chamado fruto do Espírito, que é o caráter de Deus nas nossas vidas, tá? E lá tem um aspecto do fruto que é fidelidade, né? Não sei se vocês conseguem abrir a Bíblia em Gálatas 5:22, até mesmo eu estou pedindo para vocês abrirem, porque eu gostaria que, se vocês têm aí versões diferentes, em uma pode estar, né? Fidelidade e a outra fé. Se alguém até puder me falar aí, André, a minha está escrito fé, né? Não, a minha está escrito fidelidade. Então, amor, gozo, paz, bondade, benignidade, fidelidade. Tá fidelidade ou fé? Quem pode aí me ajudar? Como que tá aí? Fé ou fidelidade?
Quiser abrir o microfone, quem puder. Mansandra, tá? Caridade, benignidade. Isso. Pode ir lendo que uma hora chega essa fidelidade aí. Não, eu não tenho. Não tem? Tem que ter, ué. Caridade, gozo, paz, longanimidade, Isso, vamos. benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Fé, é fé. Tá, da irmã tá fé. Alguma Bíblia tá fidelidade ao invés de fé? Tá, Gabriel? Gabriel Douglas também. Da irmã Ana Cláudia também. A minha também. Fidelidade, né? Tá ótimo. Então só para vocês entenderem, tá vendo? Verdade. Ela é traduzido tanto como fé como fidelidade. Tá? A palavra no grego é pistes, pistel, né? Pistes ou pistel. Aí nem lembro como que tá o verbo aí. Mas pistes. Pistes é traduzido por fé ou por fidelidade.